O que você realmente sabe sobre a Revolução Francesa? Você provavelmente aprendeu na escola sobre um povo oprimido, faminto, que se levantou contra uma monarquia cruel e extravagante. Uma história de heróis e vilões, onde a liberdade triunfou sobre a tirania. Uma narrativa quase de conto de fadas, não é mesmo? Onde o bem vence o mal e todos vivem felizes para sempre. Mas e se eu te dissesse que essa é, na melhor das hipóteses, metade da história? E se eu te dissesse que a França, antes da Revolução, era a nação mais rica e poderosa da Europa? Que o povo, em sua maioria, amava o seu rei? E que a Revolução, em vez de um levante espontâneo, foi um evento fabricado que mergulhou uma nação próspera em um banho de sangue tão brutal que incluiu canibalismo e roupas feitas de pele humana? Prepare-se, pois hoje vamos arrancar o véu da história oficial. Vamos desenterrar os segredos, as mentiras e as verdades inconvenientes de um dos eventos mais impactantes da história da humanidade. Bem-vindos ao canal do Pirata Contador de História. Eu sou seu capitão nesta jornada através dos mares turbulentos do tempo. E hoje, nosso destino é a França do século XVIII. E sem as velas, pois a tempestade que vamos enfrentar mudou o mundo para sempre. Para entender a explosão, primeiro precisamos entender o barril de pólvora. No final dos anos 1780, a França era o centro do universo ocidental. 1 em cada 5 europeus era francês. Paris era a capital mundial da filosofia, da moda e da cultura. Era a cidade onde todos queriam estar, onde os maiores pensadores do mundo se reuniam nos salões para discutir ideias que mudariam a história. Mas vamos aos números, pois os números não mentem. Metade de todo o dinheiro que circulava na Europa estava na França. Pense nisso por um momento. Metade. A riqueza acumulada em um único reino. O país tinha uma infraestrutura que era a inveja de toda a Europa. Milhares de quilômetros de estradas pavimentadas com pedra, um sistema de canais navegáveis que conectava o Atlântico ao Mediterrâneo, permitindo que o comércio florescesse como em nenhum outro lugar do continente. As empresas de transporte francesas dominavam os mares. Os navios mercantes franceses eram os mais rápidos, os mais seguros, os mais eficientes. O nível de exportações que a França atingiu em 1788, uma cifra de mais de 1 bilhão de libras esterlinas, só seria alcançado novamente 60 anos depois, muito tempo depois do caos revolucionário ter terminado. Era, sem dúvida, um país extraordinariamente rico. Mas aqui começa o nosso paradoxo, o grande mistério que poucos entendem. A nação era rica, mas o Estado francês estava quebrado. Completamente quebrado. Como isso é possível? Como uma nação que concentra metade da riqueza europeia pode estar à beira do colapso financeiro? A resposta está em uma série de guerras dispendiosas que drenaram os cofres reais. Especialmente a ajuda crucial que a França enviou para a Revolução Americana. Enquanto os americanos lutavam pela independência contra a Grã-Bretanha, a França, vendo uma oportunidade de enfraquecer seu rival imperial, despejou recursos, ouro, soldados e navios na causa americana. Mas o verdadeiro problema não era apenas o gasto. Era o sistema de arrecadação de impostos, que era um caos medieval. A coroa não fazia a cobrança direta dos impostos. Em vez disso, contratava banqueiros chamados tratantes, que pagavam adiantado à coroa uma quantidade estimada de impostos que seria coletada em determinada região. Esses tratantes, então, tinham o direito de cobrar o máximo que conseguissem. Naturalmente, eles eram odiados. Não havia eficiência, havia apenas ganância. E a corte do rei Luís XVI, em Versalhes, não ajudava em nada. Festas suntuosas, banquetes que duravam noites inteiras, pensões generosas para nobres que não faziam nada além de viver do luxo, cargos públicos vendidos ao melhor lance.
Os custos eram astronômicos. Enquanto o povo passava fome, a corte gastava fortunas em roupas, joias e diversão. Mas vamos entender a estrutura social que permitia tudo isso. A sociedade francesa era uma pirâmide bizarra, uma relíquia viva da Idade Média, dividida em 3 ordens, ou estados. E essa divisão não era apenas simbólica, era legal e absolutamente rígida. No topo, o primeiro estado, o clero. Menos de 1% da população, talvez 0,5%. Eles possuíam cerca de 10% de todas as terras da França. Igrejas, mosteiros, conventos, propriedades rurais, uma riqueza imensa. E claro, não pagavam impostos. Recebiam o dízimo do povo, mas não contribuíam para o Estado. Eles argumentavam que já faziam caridade através de hospitais e escolas. E era verdade, em parte. A igreja mantinha cerca de 2.500 a 3.500 hospitais na França, cuidados por 35 mil freiras que trabalhavam por amor a Deus sem salário. Havia 600 colégios católicos com dezenas de milhares de alunos. Mas isso não mudava o fato. O clero era uma classe privilegiada que não pagava impostos. Logo abaixo, o segundo estado, a nobreza. Cerca de 1,5% da população. Eram donos de 25% das terras da França. Ocupavam todos os cargos mais importantes no governo e no exército. Tinham o direito de cobrar tributos feudais dos camponeses. E adivinhem, também não pagavam a maioria dos impostos. Havia alguns impostos que os nobres pagavam, mas havia tantas exceções e privilégios que o sistema era praticamente uma farsa. E na base da pirâmide, sustentando tudo e todos, estava o terceiro estado, 98% da população. Uma mistura caótica de camponeses, trabalhadores urbanos, os chamados sans-culottes, literalmente sem calças, porque usavam calças simples em vez dos tecidos caros dos nobres. E a burguesia emergente, comerciantes, advogados, médicos, banqueiros. Eram eles que pagavam todos os impostos. Eram eles que sustentavam o luxo do clero, os privilégios da nobreza e as dívidas do Estado. O escritor e bispo Sieyès, um homem que veria a Revolução de perto, resumiu a situação de forma genial em um panfleto que se espalhou como fogo em palha. O que é o terceiro estado? Tudo. O que ele tem sido até agora na ordem política? Nada. O que ele pede? Tornar-se alguma coisa. Essas palavras capturam perfeitamente a frustração, a raiva, a indignação que fervia nas veias do terceiro estado. Eles eram tudo: a riqueza, o trabalho, a produção, a criatividade. Mas politicamente eram nada. Sua voz não era ouvida. Suas necessidades eram ignoradas, seus direitos inexistentes. E como se essa injustiça social fervente não fosse suficiente, como se o sistema não fosse já explosivo o bastante, a natureza decidiu dar o seu golpe de misericórdia. Uma combinação devastadora de eventos climáticos criou uma perfeita tempestade de desastre. Em 1783, o vulcão Laki, na Islândia, entrou em erupção. Não foi uma erupção pequena, foi massiva, lançando cinzas e gases vulcânicos na atmosfera, reduzindo a quantidade de luz solar que chegava à Terra. Ao mesmo tempo, um ciclo de El Niño trouxe padrões climáticos anormais para toda a Europa. Os resultados foram catastróficos. Os anos de 1788 e 1789 viram colheitas terríveis. O inverno de 1788 foi um dos mais brutais já registrados em séculos. A pequena idade do gelo, que já afetava a agricultura europeia, foi exacerbada por esses eventos. O preço do pão, a base absoluta da alimentação de 90% da população francesa, disparou. Não aumentou um pouco, disparou. Enquanto os nobres comiam carnes finas e frutas importadas, o povo comum comia pão preto, um pão feito com grãos de qualidade inferior, frequentemente misturado com serragem e outros aditivos para esticar a quantidade. E mesmo esse pão inferior estava ficando escasso.
A fome não era mais uma ameaça distante. Era uma realidade cruel e diária. As pessoas morriam de inanição nas ruas de Paris. Mães vendiam seus filhos para sobreviver. Crianças mendigavam nos becos. Um sentimento de pânico em massa, que ficou conhecido como o Grande Medo, varreu o campo francês como um furacão. Boatos de que os nobres estavam acumulando grãos para matar o povo de fome se espalhavam como fogo em palha seca. Rumores de que havia conspirações aristocráticas para suprimir a revolução. Enquanto isso, as ideias do iluminismo, um movimento intelectual que havia estado ganhando força durante todo o século XVIII, sopravam como um vento de mudança através da sociedade francesa. Filósofos como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu falavam em razão, em direitos naturais, em liberdade, em um governo que serve ao povo e não o contrário. Voltaire ridicularizava a religião e a superstição. Rousseau escrevia sobre o contrato social, a ideia de que o governo legítimo é aquele que tem o consentimento dos governados. Montesquieu defendia a separação de poderes para evitar que um homem ou um grupo acumulasse todo o poder. Essas ideias circulavam nos salões de Paris, nos cafés, nos panfletos que eram distribuídos secretamente. A Revolução Americana tinha mostrado que era possível derrubar um rei e criar uma república baseada nesses ideais. Os americanos tinham feito isso e a França tinha ajudado. Então, por que a França não podia fazer o mesmo? O palco estava montado. A nação mais poderosa da Europa era um barril de pólvora social, econômico e intelectual. Faltava apenas a faísca. E essa faísca estava prestes a ser acesa. Desesperado, o rei Luís XVI fez algo que não era feito há 175 anos. Ele convocou os Estados Gerais, uma assembleia com representantes dos 3 estados, para tentar resolver a crise financeira que ameaçava destruir o reino. A convocação foi feita para maio de 1789. Representantes de todo o reino começaram a se reunir em Versalhes. Havia esperança, havia expectativa. Talvez, apenas talvez, as coisas pudessem mudar. Mas a própria convocação foi a faísca. A discussão não foi sobre quais impostos criar ou como resolver a crise. A discussão foi sobre como votar, como tomar decisões. E essa questão aparentemente técnica revelou o abismo entre os estados. O clero e a nobreza queriam manter o sistema antigo, um voto por estado. Assim, os 2 estados privilegiados sempre ganhariam por 2-1, independentemente de quantos representantes o terceiro estado tivesse. Era o sistema que havia funcionado por séculos, mantendo o poder nas mãos dos privilegiados. O terceiro estado, que tinha tantos deputados quanto os outros 2 juntos, exigia um voto por cabeça ou voto individual. Era a única forma de terem sua voz ouvida. Era a única forma de sua maioria se traduzir em poder político. O impasse durou semanas. Semanas de discussão, de negociação, de frustração crescente. Os representantes do terceiro estado se viam sendo ignorados, suas demandas sendo rejeitadas, seu poder sendo negado. Cansados de serem ignorados, em 20 de junho de 1789, os representantes do terceiro estado fizeram algo revolucionário. Eles se reuniram em uma quadra de jogo de pela, um espaço que estava disponível, e fizeram um juramento que ficaria para a história. O juramento da sala do jogo da pela. Eles juraram que não se separariam até darem à França uma nova Constituição. Eles se declararam a Assembleia Nacional, uma entidade cujo propósito era criar uma Constituição que representasse o povo. A revolução havia começado, não com violência, mas com palavras, com um juramento, com a recusa de aceitar a ordem estabelecida. O rei, indeciso como sempre, cercou Paris com tropas. Havia medo de que a revolução pudesse se espalhar. Havia medo de que a ordem pudesse desaparecer. O povo, temendo um massacre, começou a se armar. Havia armas em Paris, mas não havia pólvora. Havia munição,
mas não havia o pó que a fazia funcionar. O jornalista Camille Desmoulins, um homem apaixonado pela causa revolucionária, gritava nas ruas: "As armas, as armas!" Ele discursava nos jardins do Palácio Real, inflamando os ânimos, conclamando o povo a se defender. Jean-Paul Marat, outro jornalista radical, também discursava contra a aristocracia, segurando na mão um exemplar do Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau, o livro que havia inspirado tanto a Revolução Americana quanto agora inspirava a francesa. A animosidade das multidões parisienses aumentava a cada dia. Havia boatos de que o rei estava planejando um ataque. Havia boatos de que a nobreza estava conspirando para suprimir a revolução. O medo e a raiva se alimentavam mutuamente, criando uma atmosfera de tensão quase insuportável. Eles precisavam de pólvora. E todos sabiam onde havia um grande estoque, uma velha fortaleza medieval no coração de Paris, que servia de prisão e era o maior símbolo do poder absoluto e da tirania do rei: a Bastilha. O Bastilha era mais do que uma prisão, era um símbolo. Era a encarnação do poder real, da arbitrariedade, da opressão. Prisioneiros políticos eram mantidos lá, frequentemente sem julgamento, por ordem do rei. Não havia lei, não havia justiça, apenas a vontade do monarca. No dia 14 de julho de 1789, uma multidão começou a se reunir diante da Bastilha. Não era uma multidão de revolucionários profissionais. Era uma mistura de artesãos, lojistas, trabalhadores, pessoas comuns que estavam cansadas de esperar, cansadas de sofrer, cansadas de serem ignoradas. Dos 954 insurgentes registrados, 661 eram artesãos, eram carpinteiros, sapateiros, marceneiros, operários. Eram homens que trabalhavam com as mãos, que tinham famílias para alimentar, que estavam desesperados. E Bastilha era defendida por apenas 32 guardas suíços, soldados estrangeiros contratados pelo rei, e 82 inválidos de guerra, homens velhos e feridos que tinham servido no exército. Eles tinham 15 canhões, mas apenas 3 estavam em funcionamento. Era uma guarnição fraca para defender um símbolo tão poderoso. O governador da Bastilha era Bernard René Jourdain de Launay, um homem que tentou negociar com a multidão. Ele convidou alguns líderes para dentro da fortaleza para discutir. Mas enquanto isso, a multidão do lado de fora crescia. Havia milhares agora, dezenas de milhares. A pressão era imensa. Algo deu errado. Talvez tenha sido um mal-entendido. Talvez tenha sido a tensão. Os guardas dispararam na multidão. Não foi um aviso, foi fogo real. Pessoas começaram a cair. O sangue manchou as ruas de Paris. A batalha foi sangrenta e caótica. Quase 100 pessoas morreram naquele dia. Mas a multidão não recuou. Eles avançaram. Eles escalaram as paredes. Eles quebraram as portas. Eles inundaram a fortaleza. E então, Launay foi capturado. O governador da Bastilha, o símbolo da opressão real, foi capturado pelas mãos do povo. Ele foi decapitado. Sua cabeça foi espetada em uma lança e desfilou pelas ruas de Paris. As pessoas gritavam, elas celebravam, elas tinham derrubado o símbolo do poder real. A queda da Bastilha foi um terremoto que abalou todas as monarquias da Europa. O povo tinha mostrado sua força. O povo tinha mostrado que podia vencer. O rei não podia mais ignorá-los. O rei não podia mais ignorar a revolução. Nos dias seguintes, a Bastilha foi completamente demolida. Pedra por pedra, ela foi destruída. As pessoas queriam apagar o símbolo da opressão. Queriam que não houvesse nenhum vestígio dele. Em agosto, a Assembleia Nacional, agora reconhecida pelo rei como legítima, aboliu os privilégios feudais. Séculos de sistema feudal, de direitos senhoriais, de obrigações dos camponeses aos nobres, tudo foi abolido em uma noite. Os camponeses que haviam sido ligados à terra agora eram livres. E então, em agosto de 1789, a Assembleia publicou
um dos documentos mais importantes da história, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Era uma declaração de princípios, um manifesto de uma nova ordem. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos, dizia o primeiro artigo. Liberdade, propriedade, segurança, resistência à opressão. Esses eram direitos naturais, direitos que não podiam ser tirados. Não eram privilégios concedidos por um rei ou um nobre. Eram direitos humanos fundamentais. Era o fim do antigo regime. Era a morte de um mundo que havia existido por 1000 anos. Era o nascimento de uma nova era. Mas a revolução estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando a se radicalizar. Na Assembleia Nacional, 2 grupos principais se formaram, e sua divisão definiria o curso da Revolução. À direita sentavam-se os girondinos, assim chamados porque muitos deles vinham da região de Gironda. Eles eram mais moderados, mais conservadores em certos aspectos. Queriam uma monarquia constitucional, onde o rei dividiria o poder com a Assembleia. Queriam preservar certos aspectos do antigo regime. Eram liderados por homens como Jacques-Pierre Brissot, um jornalista e político, e Georges Danton, um advogado apaixonado que havia participado da tomada da Bastilha. À esquerda sentavam-se os jacobinos ou montanheses, assim chamados porque ocupavam os assentos mais altos da Assembleia. Eles eram radicais. Eles queriam o fim completo da monarquia e a criação de uma república. Eles queriam uma revolução total, uma transformação completa da sociedade. Eram liderados por figuras como Maximilien Robespierre, um advogado de Arras que havia sido eleito para a Assembleia, e Louis de Saint-Just, um jovem revolucionário apaixonado. E assim nasceram os termos direita e esquerda, que usamos até hoje. Uma divisão que começou em um parlamento francês e que se espalhou pelo mundo inteiro, definindo a política por séculos. Os girondinos queriam reforma. Os jacobinos queriam revolução. Os girondinos queriam mudança gradual. Os jacobinos queriam transformação radical. Essas 2 visões conflitantes levariam a um conflito que consumiria a revolução. E aqui entramos no lado oculto da história, a face aterrorizante da revolução, a parte que os livros escolares frequentemente omitem ou minimizam. A parte que revela como a busca pela liberdade pode se transformar em uma ditadura do terror. Em 1791, o rei e sua família tentaram fugir da França. Eles queriam escapar para o exterior, para se juntar aos exércitos dos reis estrangeiros que estavam ameaçando invadir a França. Mas foram capturados em Varennes, uma pequena cidade, e trazidos de volta a Paris sob guarda. Para os radicais, isso foi a prova final de sua traição. O rei tinha tentado trair a revolução. O rei tinha tentado se juntar aos inimigos da França. Não havia mais dúvida. O rei era um traidor. A guerra contra a Áustria e a Prússia, que queriam restaurar a monarquia francesa, começou em 1792. Era uma guerra existencial. Se a revolução fosse derrotada, o rei voltaria ao poder e todos os revolucionários seriam executados. A pressão era imensa, o medo era palpável. Em setembro de 1792, a monarquia foi abolida e a república foi proclamada. Não havia mais rei. A França era agora uma república. Mas qual seria o destino do ex-rei? Veio então o julgamento do cidadão Luís Capeto, pois assim era chamado agora, sem seu título real. Os jacobinos, liderados por Robespierre, argumentaram que Luís deve morrer para que a pátria viva. Era uma questão de segurança nacional, argumentavam. Enquanto o rei vivesse, haveria sempre a esperança de restauração, sempre uma figura ao redor da qual os contra-revolucionários pudessem se reunir. Os girondinos pediam clemência, argumentavam que o rei deveria ser poupado, que deveria ser exilado, mas foram derrotados. Em 21 de janeiro de 1793,
Na Praça da Revolução, diante de uma multidão silenciosa, Luís XVI foi executado. Ele desceu do carrinho que o levava. Ele subiu os degraus do cadafalso com dignidade. Ele recusou ser amarrado. Ele recusou ser amordaçado. Ele queria morrer com dignidade. Suas últimas palavras foram: franceses, morro inocente. Que meu sangue caia sobre as cabeças dos culpados. E então, a lâmina da guilhotina, a nova invenção humanitária da Revolução, uma máquina que supostamente matava de forma rápida e indolor, caiu. O carrasco ergueu a cabeça do rei e o sangue pingou no chão de Paris. A multidão, que havia sido silenciosa, agora gritava. Alguns gritavam de alegria, outros estavam em choque, alguns até choravam. A Europa inteira estremeceu. Um rei havia sido executado. O direito divino dos reis, que havia sido a base da monarquia por 1000 anos, havia sido quebrado. Nada seria mais o mesmo. Liderado pelo Comitê de Salvação Pública, dominado por Robespierre, o terror foi uma caça às bruxas em escala industrial. Não havia precedentes históricos para o que estava acontecendo. Era uma forma de governo baseada no medo, na paranoia, na violência. A Lei dos Suspeitos, aprovada em setembro de 1793, permitia prender qualquer um que, por sua conduta, suas relações, seus comentários ou seus escritos, se mostrasse partidário da tirania ou do federalismo e inimigo da liberdade. Ninguém estava a salvo. Ninguém. Vizinhos denunciavam vizinhos. Famílias se dividiam, crianças denunciavam seus pais, pais denunciavam seus filhos. Medo e paranoia se tornaram o ar que se respirava em Paris e em toda a França. Ninguém confiava em ninguém. Ninguém sabia se seria o próximo a ser acusado, o próximo a ser preso, o próximo a ser guilhotinado. A guilhotina trabalhava sem parar. Pela manhã havia execuções, à tarde havia mais, à noite havia ainda mais. Em Paris e por toda a França, milhares foram executados. As estimativas mais conservadoras falam em 17.000 execuções oficiais registradas. Mas se você somar as pessoas que morreram sumariamente, as pessoas que morreram enquanto estavam detidas, as pessoas que morreram em massacres, o número total chega a 40.000. 40.000 pessoas, em um período de pouco mais de um ano. Era um genocídio, era um massacre, era o terror em sua forma mais pura. Maria Antonieta, a rainha odiada, foi uma das vítimas. Ela foi julgada por acusações absurdas, traição, conspiração, até mesmo incesto com seu próprio filho. Ela foi condenada e guilhotinada em outubro de 1793. Seus últimos momentos foram de dignidade. Ela pediu desculpas ao carrasco quando acidentalmente pisou em seu pé. Mesmo diante da morte, ela mantinha sua compostura. Mas não foram apenas nobres, foram padres, porque eles se recusavam a aceitar a nova religião do Estado. Foram camponeses, porque eles se recusavam a vender seus grãos pelo preço fixado pelo governo. Foram trabalhadores, porque eles questionavam as políticas do comitê. Foram até mesmo os próprios revolucionários. Os girondinos foram expurgados. Eles foram acusados de traição, de conspiração com potências estrangeiras. Foram julgados em julgamentos que eram mais encenações do que processos legais. Foram condenados e guilhotinados. Danton, um dos líderes originais da Revolução, que havia participado da tomada da Bastilha, que havia sido um dos primeiros a clamar pela liberdade, agora pedia moderação. Ele viu para onde a Revolução estava indo. Ele viu o terror. Ele viu a loucura. E ele pediu parar. Mas foi tarde demais. Robespierre o acusou de traição. Danton foi preso, julgado e condenado. Suas últimas palavras para o carrasco foram memoráveis. Mostre minha cabeça ao povo, vale a pena, é patriótica. Até o brilhante cientista Antoine Lavoisier, o pai da química moderna, o homem que havia descoberto o oxigênio, o homem que havia formulado a lei da conservação da massa, na natureza, nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma. Foi executado. Ele havia sido um dos fermiers généraux, os coletores de impostos, e isso foi suficiente para condená-lo. Quando o juiz pronunciou a sentença de morte, Lavoisier supostamente disse: "A República não precisa de cientistas." O matemático Joseph Louis Lagrange, um dos maiores matemáticos de sua época, lamentou: "Não bastará um século para produzir uma cabeça igual à que se fez cair num segundo." O radicalismo chegou a níveis surreais. Os revolucionários tentaram apagar completamente o passado. Eles criaram um novo calendário, onde o ano 1 começava com a proclamação da República. Os meses ganharam novos nomes, baseados na natureza: vendemiário, brumário, frimário, nomes que não tinham nenhuma conexão com a tradição cristã. As semanas tinham 10 dias, não 7. Até o relógio foi reformado, com 10 horas por dia, 100 minutos por hora. Tentaram substituir o cristianismo pelo culto da razão e depois pelo culto do ser supremo, com Robespierre atuando como uma espécie de sumo sacerdote. Igrejas foram saqueadas, crucifixos foram destruídos, padres foram perseguidos. Era como se estivessem tentando reinventar a civilização do zero. E a brutalidade atingiu o inimaginável. Durante a repressão a uma revolta na região da Vendée, centenas de milhares foram massacrados. Havia ordens para matar todos: homens, mulheres, crianças, idosos. Ninguém seria poupado. Cidades inteiras foram queimadas. Há relatos documentados de atrocidades chocantes que parecem saídas de um pesadelo. Em Paris, após a invasão do Palácio das Tulherias, em 1792, guardas suíços foram assados e comidos por revolucionários. Cortes de pele humana eram usados para fazer roupas. Há registros de um museu na Vendée que ainda possui uma calça feita com pele humana. Os jacobinos usavam coletes feitos com pele de seus inimigos. Um deles teria usado um colete feito com a pele de uma mulher que havia amado e que não o amou de volta. O horror era absoluto. A civilização havia desaparecido. Havia apenas o caos, a violência, a morte. Robespierre, o incorruptível, como era chamado, tornou-se o ditador de facto da França. Seu poder era absoluto. Ele controlava o Comitê de Salvação Pública. Ele controlava o Tribunal Revolucionário. Ele controlava a polícia secreta. Ninguém podia desafiá-lo sem risco de morte. Mas o terror eventualmente cansa. A nação estava exausta de tanto sangue. As pessoas estavam assustadas. Os próprios membros da convenção, temendo serem os próximos na lista da guilhotina, conspiraram contra ele. Eles sabiam que, se não agissem, poderiam ser acusados de traição a qualquer momento. Em 27 de julho de 1794, ou 9 de Thermidor, no calendário revolucionário, Robespierre foi preso. Houve uma tentativa de resgate por seus apoiadores, mas ela falhou. Ele foi levado para a guilhotina. No dia seguinte, Robespierre e seus aliados mais próximos enfrentaram o mesmo destino que deram a tantos outros. A lâmina da guilhotina caiu sobre o arquiteto do terror. A revolução, mais uma vez, devorou seus próprios filhos. Robespierre, que havia condenado tantos à morte, agora era condenado. Louis de Saint-Just, seu braço direito, também foi executado. Outros membros do comitê também. O fim do terror marcou o início da reação termidoriana. Os moderados voltaram ao poder, mas a instabilidade continuou. A França estava um caos. A economia estava destruída. O exército estava desorganizado. A sociedade estava traumatizada. E é no vácuo do poder, no caos deixado por uma década de revolução, que figuras ambiciosas prosperam. Um jovem e brilhante general que havia se destacado nas guerras revolucionárias viu sua oportunidade. Seu nome era Napoleão Bonaparte. Em 1799, com um golpe de Estado que ficou conhecido como o Golpe de 18 de Brumário, Napoleão tomou o poder, encerrando a Revolução Francesa.
Ele se tornaria cônsul, depois imperador, e mergulharia a Europa em mais uma década de guerra. Mas essa é uma outra história. Então, qual é o legado da Revolução Francesa? É uma pergunta complexa, sem respostas fáceis. É uma pergunta que historiadores, filósofos e pensadores têm debatido por mais de 200 anos. Por um lado, foi o berço da democracia moderna, dos direitos humanos, da ideia de que a soberania reside no povo, não em um monarca. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade ecoaram pelo mundo, inspirando inúmeras outras lutas por independência e justiça. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão se tornou um modelo para constituições em todo o mundo. O fim do feudalismo, o fim dos privilégios hereditários, a criação de um sistema legal baseado na razão em vez da tradição, tudo isso foi consequência da Revolução Francesa. O mundo moderno, em muitos aspectos, é uma criação da Revolução Francesa, mas também foi um alerta sombrio, um testemunho de como a busca por uma utopia pode se transformar em uma distopia sangrenta, de como o poder absoluto corrompe, seja ele de um rei ou de um comitê revolucionário, de como ideais nobres podem ser pervertidos em justificativas para o terror e a morte. O terror jacobino se tornou um modelo, um precedente, para muitas das tiranias totalitárias do século XX. Stalin, Hitler, Pol Pot, todos eles, de alguma forma, seguiram o modelo estabelecido por Robespierre. A ideia de que o fim justifica os meios, de que a morte de alguns é aceitável para alcançar uma utopia futura, de que a dissidência deve ser esmagada, tudo isso tem raízes no terror francês. A Revolução Francesa nos mostra que a história raramente é preta e branca. Ela é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de luz e de trevas, de nobreza e de brutalidade, de esperança e de terror. Ela nos força a perguntar: qual é o preço da liberdade? E até onde estamos dispostos a ir para alcançá-la? Não há respostas fáceis, mas as perguntas são importantes. E a história da Revolução Francesa, em toda a sua complexidade, em toda a sua beleza e horror, nos ajuda a entender não apenas o passado, mas também o presente. Nos ajuda a entender como as sociedades mudam, como o poder funciona, como os ideais podem ser corrompidos, como a violência pode se justificar a si mesma. O mar da história é profundo e cheio de segredos. E nossa viagem de hoje chegou ao fim. Mas há muitos outros portos a explorar, muitos outros tesouros a desenterrar, muitas outras histórias a contar. Se você gostou dessa viagem pela verdade chocante da Revolução Francesa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as nossas próximas aventuras. Deixe nos comentários qual foi o momento mais surpreendente, qual foi o fato que mais o chocou, qual foi a parte da história que você não conhecia. Até a próxima, marujos da proa, marujos da história. Que o vento das mudanças sempre encha suas velas e que a busca pela verdade sempre guie seu caminho.